Uma pergunta, a pergunta mais comum nas escolas, tá? Eu sou professor pego do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, atualmente foco mais no nono e o ensino médio, e toda vez que nós trabalhamos com a temática, nono ano e terceiro ano, que são esses 2 anos que tem essa temática no nosso livro escolar, no livro didático, que por sinal, Sim. nos últimos anos tem melhorado muito, não só a questão da temática do Holocausto, mas também do Brasil, a participação do Brasil. Recentemente foi incluso a participação das mulheres. Então, nós vemos que os livros têm explorado e ampliado um pouco mais a temática. Inclusive, hoje fiz um comentário na sala, porque foi a primeira vez que eu vi no meu livro os crimes de guerra comunistas, aparecendo os crimes contra os ucranianos e etc. Então, é algo que me chamou a atenção particularmente, porque não era comum. E dentro desse cenário do Holocausto vem a grande pergunta, professor, o que é o Holocausto? Por que ele aparece como um capítulo à parte do nosso livro, se ele ocorreu na Segunda Guerra, durante e ali as consequências totalmente pós-Segunda Guerra? Por que ele não está misturado? Bom, em primeiro lugar, isso que você está falando, Bruno, é fundamental, né? É um processo que já vem de muitos anos, que é a retirada do tema Holocausto da nota de rodapé de página do capítulo de Segunda Guerra Mundial do livro do nono ano, Uhum. do ensino fundamental. E eu acho que o grande desafio é compreender esse tema como um tema absolutamente transdisciplinar que pode rodear diversas áreas e não apenas no nono ano. Eu tive também o prazer de ajudar num processo longo que existiu, que culminou com a inserção do Holocausto na BNCC, né, na Base Nacional Comum Sim. Curricular, e hoje ela está lá e eu tive a oportunidade de ajudar um pouco nesse processo. Sobre o Holocausto, então, em si, né? O Holocausto, toda vez que a gente vai conceituar um evento histórico, né? Que a gente vai falar sobre um evento histórico, e conceituar é sempre uma tarefa muito difícil. A melhor forma de se fazer isso é buscar algum modelo, né? A gente chama de arquétipo, né? Algum modelo, algum exemplo teórico em que esse evento possa ser encaixado. E até hoje, não que seja o único, existem alguns, mas o melhor conceito, o melhor exemplo, o melhor modelo, o melhor arquétipo que existe para definir o que foi o Holocausto, inclusive criado por causa do Holocausto, é a ideia de genocídio. Então, se a gente for começar a explicar o que é isso, né, a gente está falando que o Holocausto ele se refere a um genocídio ocorrido no século XX. E quando a gente fala em genocídio, todo genocídio ele pressupõe um processo. E que o extermínio, o assassinato de pessoas é só uma etapa desse processo. Então, dizer que o Holocausto se refere ao extermínio, ao assassinato de milhões de pessoas, é reduzir esse conceito a algo que, na verdade, não é só isso. É reduzir, né, ao fim do processo e não ao ele fim todo, do processo, né? Como a gente diz, né? O Holocausto não se refere, não nasce dentro do campo de extermínio de Auschwitz. Certo. Mas, enfim, até porque todo, como eu falei, né, todo genocídio pressupõe etapas a se cumprir, né? Enfim. E outra coisa, também tem uma distorção muito grande nisso, que é compreensível, que é a ideia de que genocídio, essa ideia de genocídio nasceu como um conceito lá do direito, é um conceito jurídico, né? Quando a gente fala que é a tipificação de um crime, né? Que é um crime diferente da noção genérica que existia e existe de crime contra a humanidade. E essa ideia de genocídio foi pego emprestado pelas ciências humanas. Então, as ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a própria história, pegaram emprestado esse conceito, que é um conceito jurídico, e isso gera distorção, né? E gera um outro tipo de embasamento teórico para você lidar com isso. E que é legítimo, né? Enfim, a gente precisa entender
toda vez que a gente fala sobre genocídio, é uma palavra que está na boca de todo mundo aí, se a gente está falando de uma questão de crime, de tribunal, ou se a gente está levando dentro da área de ciências sociais. Mas voltando assim, o que foi o Holocausto? Né? O Holocausto se refere a um genocídio específico que ocorreu no século XX, e assim como todo genocídio, um processo sistemático, né, de discriminação, de perseguição e de tentativa de aniquilamento, iniciado na Alemanha em 1933, e aí sim, que levou ao extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus, que foi implementado pelo regime nazista e também por seus colaboradores em diversas partes da Europa. E nesse mesmo contexto, também foram perseguidos, assassinados outros grupos humanos, né, por suas características raciais, ideológicas, religiosas, étnicas, sexuais. Né? A gente está falando de pessoas com deficiência, pessoas com distúrbios mentais, testemunhas de Jeová, homossexuais, povos ciganos, né, Roma, Sinti, negros, afro-alemães, enfim, comunistas, anarquistas, poloneses, chineses, opositores políticos, prisioneiros de guerra, enfim. Então, quando a gente fala sobre o Holocausto, a gente está falando sobre um episódio, um evento histórico do século XX, que não necessariamente começa com o início da Segunda Guerra Mundial. A gente tem um preâmbulo aí muito interessante que não só vai nos explicar como chega a um determinado momento de se matar pessoas em caráter industrial, mas também entendemos essas etapas que os genocídios sempre têm que cumprir.